Olá a todos, sejam de novo bem-vindos ao canal. O meu nome é Gonçalo Ribeirinho, faço vídeos de finanças pessoais agregado a mercado de capitais e a instrumentos financeiros dentro da realidade portuguesa. Neste vídeo vou-vos falar dos 4 rácios principais e bastante importantes que vocês devem utilizar para fazerem as vossas análises em empresas individuais. Estes 4 rácios são bastante simples de compreender e são fáceis de calcular, mas quando combinados podem-vos contar muita coisa. Como este vídeo é um vídeo prático, vou usar especialmente a minha folha de Excel que eu preparei antes do vídeo para vos explicar como conseguem chegar a um determinado cálculo e para vos explicar o conceito por trás desse cálculo. Vamos então para a minha folha de Excel. Estamos então aqui na minha folha de Excel, que vai ser agora o vídeo. Vou explicar o vídeo através desta folha de Excel, que está aqui tudo incorporado. E, portanto, começando aqui pelo Price to Sales, não é? E falando fundamentalmente, nenhum destes rácios são difíceis de calcular, como eu já tinha dito. Mas, quando combinados, são muito poderosos. E é isso que vamos ver a partir deste momento. Vamos começar então com o Price to Sales. O Price to Sales Ratio, que é este que estão a ver aqui, é um rácio muito simples, assim como os outros que vamos ver a seguir, de se calcular. Tu, ao usares o preço da ação de hoje, como podem ver aqui, preço da ação, e dividis pelas vendas, mais conhecido também por receitas, num determinado ano ou determinado trimestre, vais ter então um resultado multiplicador, ou um rácio multiplicador. Para um exemplo muito básico, se o preço da ação fosse de 40 e os sales, ou seja, as vendas, as receitas, fossem de 20, então teríamos um rácio de 2 vezes. Muito simples de perceber, vamos passar para o próximo. Price to Earnings. Este é o mais comum e é o mais conhecido de todos os rácios. Tudo o que tens de fazer aqui é usar o preço da ação de hoje e dividir pelo lucro que tiveram num determinado ano. Muito simples também de perceber. Vamos então passar para o Price to Book Value. Este é aquele rácio onde saímos da demonstração de resultados e passamos para o balanço patrimonial. Aqui nós vamos usar o preço da ação novamente e dividimos pelo Book Value. E o que é isto do Book Value? É o cálculo através da subtração do total de ativos que uma empresa tem, menos o total de passivos que essa mesma empresa tem. Isto, teoricamente falando e explicando o Book Value, é se pagássemos todas as nossas dívidas, aliás, se a empresa que estamos a analisar pagasse todas as suas dívidas e vendesse todos os seus ativos, quanto é que a empresa teoricamente valeria? E isso chama-se o Book Value. Passando para o próximo, temos o Price to Free Cash Flow. Este é pessoalmente um dos meus favoritos, porque o Free Cash Flow dá-nos um bom entender do potencial da empresa. Portanto, como todos os outros rácios, vamos usar novamente o preço da ação no dia de hoje e vamos dividir pelo Free Cash Flow. Lembrando que este Free Cash Flow está agora no documento contabilístico chamado fluxo de caixa, em inglês Cash Flow. Portanto, nós olhamos para a demonstração de resultados, vimos o balanço patrimonial e estamos agora no cash flow. Eu não tinha aqui, esqueci-me de meter, mas meti agora. Para usarmos o cash flow, para sabermos qual é este rácio, precisamos primeiro de calcular o free cash flow. E como é que calculamos isso? Como eu já disse nos vídeos anteriores, temos então para calcular o free cash flow, o cash flow from operations, ou seja, este cash flow from operation é basicamente o ciclo de exploração da empresa, é basicamente aquilo que ela ganha realmente a operar com a sua empresa, menos o CAPEX. E o que é isto do CAPEX? É o Capital Expenditure. Novamente dizendo, como eu disse em vídeos anteriores, o CAPEX, Capital Expenditure, é aquilo que a empresa paga a remodelar ou a substituir máquinas. Imaginemos uma empresa têxtil tem 100 máquinas dentro de uma instalação. Essas 100 máquinas precisam de ser substituídas. Digamos que para serem substituídas todas vão precisar de 1 milhão, por exemplo, assim para falar em números redondos. E esse 1 milhão vai ser para substituir aquelas máquinas. Ou seja, para continuarem a operar, então vão ter que substituir as máquinas para continuarem a operar. E isso chama-se
o CAPEX, o dinheiro usado para esse tipo de coisas. Portanto, então recapitulando, se tirarmos o cash flow from operations e subtrairmos ao CAPEX, temos então o free cash flow. O free cash flow é basicamente depois de pagarmos todas as nossas obrigações, o que é que a empresa tem disponível para ou distribuir dividendos, ou fazer recompra de ações, ou para aumentar a sua posição em cash, ou para adquirir outra empresa, ou para pagar a dívida, o que elas quiserem. Não é dinheiro que é preciso para continuar as suas operações, é dinheiro que sobra, é por isso que se chama free cash flow, dinheiro disponível do seu fluxo de caixa, disponível para o que bem entenderem. Todos estes rácios fazem exatamente o mesmo, mas de maneira diferente. Ou seja, todos eles dizem qual o preço que estás a pagar por cada dólar de vendas, por exemplo, isto para o price to sales ratio. Se, por exemplo, o price to sales ratio for de 2, exemplo que vimos anteriormente, quando eu estava a explicar esta nomenclatura, então quer dizer que estamos a pagar 2 dólares por cada 1 dólar de vendas. Se olharmos agora para o price to earnings ratio, é o mesmo conceito, mas noutra maneira. É basicamente o preço que estamos a pagar por cada dólar de lucro, e é assim que vocês têm que interpretar isto, cada conceito, cada estes 4 rácios. Vamos então começar com um exemplo prático. A partir daqui é que este tipo de coisa começa a ser interessante, este tipo de análise. Eu juntei os valores da Pepsi e da Coca-Cola, assim como a média da indústria. Estes dados, relembrando que, como podem ver, são dados de 2018 e que eu vi num vídeo do YouTube e serviu como exemplo. Aqui, a média da indústria tem empresas como a Pepsi e a Coca-Cola. É por isso que chama-se média da indústria. É que empresas que estão no mesmo ramo de atividade que a Pepsi e que a Coca-Cola. Temos, por exemplo, a Monster. Usamos a média da indústria porque usar só a Pepsi e a Coca-Cola não seria o suficiente para a nossa análise. Comecemos então pelo Price to Sales Ratio. Lembra-te que nestes cenários, todos, quanto mais baixo o valor que vires aqui, melhor é. Se olharmos para este valor do Price to Sales Ratio, 2.46 da Pepsi, estamos então a dizer que estamos dispostos, aliás, a pagar 2.46 dólares por cada 1 dólar de vendas. É um valor muito bom quando comparado, como por exemplo daqui da Coca-Cola, que está com um rácio de 5.3. E também com a indústria, que está com um rácio de 3.56. Mas isto visto de forma crua e nua, só o Price to Sales Ratio, não nos diz nada sobre a Pepsi. Ok, tudo bem, tem um bom Price to Sales Ratio comparado com a Coca-Cola, o seu concorrente direto, o seu mais concorrente direto que eles têm, e comparar também com a média da indústria. Mas temos que juntar o útil ao agradável, temos que ver estes rácios todos, que isto só um não nos diz nada. Quando olharmos agora para o Price to Earnings Ratio, e antes de mais, vocês como podem estar a ver aqui, Price to Earnings Ratio TTM e Pricing to Earnings Ratio normal. O Price to Earnings Ratio TTM, o TTM quer dizer Trailing 12 Months. Ou seja, é no dia 2, os resultados no dia 2, a compará-los com a média de resultados dos últimos 12 meses. É basicamente isso que está aqui implícito neste Price to Earnings Ratio Trailing 12 Months. Normalmente este Price to Earnings Ratio deveria dizer realmente aqui Forward PE, ou seja, qual é que vai ser, em termos de projeções, qual vai ser o PI no futuro, no próximo ano. Mas vocês entendem que o conceito do PE foi aquilo que eu expliquei anteriormente. Quando olhamos para o PE Trailing 12 Months, vemos que a Pepsi, e novamente a que ganha aqui, que tem um rácio de 21, e lembrando novamente, quanto menor melhor, a Pepsi ganha então à Coca-Cola e também ganha à média da indústria. Mas aqui, atenção, é que se torna realmente interessante olharmos para isto. Olhem só a diferença entre a Pepsi, o Price to Sales Ratio da Pepsi e da Coca-Cola, comparativamente à Coca-Cola, desculpem, que a Coca-Cola tem quase o dobro do Price to Sales Ratio daqui da Pepsi. Mas, no entanto, chegamos ao Price to Earnings Ratio e vemos que os rácios da Pepsi, comparativamente aos rácios da Coca-Cola, são relativamente iguais. O que quer dizer isso? Quer dizer que as margens da Pepsi
são muito menores do que as margens da Coca-Cola. Se formos, porventura, querer verificar isso, querer confirmar o que estamos a ver aqui nestes rácios, então vamos ao Annual Report deles, abrimos o 10K, podemos verificar que a Pepsi tem uma margem de lucro de 12%, enquanto a Coca-Cola tem uma margem de lucro muito superior a isso, de 23%. E aqui é o que fica interessante, porque no que consta pelos Price to Sales Ratio, não estarias disposto a dar 5.3 daqui da Coca-Cola por cada dólar de vendas, se os lucros fossem, por exemplo, as margens da Pepsi. Não estarias de todo, certo? Mas como são realisticamente de 23%, então provavelmente já estarias disposto a dar esses tais 5.3 dólares por cada dólar de vendas. Vamos passar então agora para o book value, o price to book value. E podemos verificar que a média da indústria é menor do que da Pepsi e da Coca-Cola. Ou seja, neste tipo de métrica, no price to book value, o que podemos concluir aqui sozinho, atenção, com esta métrica sozinha, é que tanto a Pepsi como a Coca-Cola não estão desvalorizados dentro desta métrica. Por fim, quando olhamos para o Price to Free Cash Flow, aqui, nós vemos que a Pepsi apresenta resultados significativamente melhores. Como podem ver aqui, a Pepsi 22.3 e a Coca-Cola 35.1, enquanto a média da indústria está a 28.3. Como eu disse anteriormente, eu sou um grande fã do Free Cash Flow. Isto porquê? Porque, como eu disse, em teoria, o Free Cash Flow é o que a empresa tem realmente para nós acionistas, o que a empresa pode acrescentar de melhor para nós acionistas. Vamos então agora voltar para esta comparação que estávamos a ver anteriormente e entre a diferença abismal do Price to Sales Ratio que a Coca-Cola tinha comparativamente à Pepsi e porque é que aqui eram iguais. Como eu já disse, as margens eram menores, mas porque é que as margens são menores? E é isso que vamos ver. Após de juntarmos isto, os números contam-nos uma história. E é essa história que vamos querer decifrar. Vamos então pesquisar e vamos nos perguntar por que raio é que as margens da Coca-Cola são melhores do que a Pepsi? Será que é um acontecimento de curto prazo? Isto aconteceu, aliás, nos anos anteriores? Podem ter aquela pergunta, isto está para acontecer para os próximos anos também? Pela minha análise, pelos rácios que a Pepsi apresenta como o Price to Free Cash Flow, então diria que não, visto que os resultados apresentados apresentam uma grande disparidade. Mas pergunto-me, será mesmo um acontecimento a curto prazo? Porque olhando para os resultados de Free Cash Flow, posso pensar em duas situações. Das duas, uma. Ou a Pepsi está a fazer alguma coisa que modifique esses resultados a curto prazo, ou, por outro lado, temos também o que pode estar a acontecer é que alguma coisa esteja a acontecer à Coca-Cola que piore esse Price to Free Cash Flow dentro desse ano. Portanto, olhando para a minha explicação e olhando para estes números, o que nós podemos concluir é que algumas questões vão-nos derivar a outras questões. E é isso, e é nestas coisas que eu amo realmente aquilo que eu faço neste projeto, naquilo que eu estou a partilhar para convosco, que é tentar explicar-vos de certa forma como analisar da melhor forma a cada empresa em que vocês passam. Espero que tenham gostado deste vídeo realmente. Qualquer dúvida, já sabem, qualquer dúvida, metam aí nos comentários, ou se for uma dúvida mais complexa, mandem-me por e-mail, ok? Uma dúvida mais complexa ou formal, mas o que eu não quero mesmo que tenham é dúvidas. Portanto, façam um favor, qualquer coisa, metam aí nos comentários. Eu espero também não ter sido um bom explicador para este exemplo prático. Portanto, se gostaram mesmo deste vídeo e querem mais vídeos assim, metam o vosso like e se são novos aqui, subscrevam o canal. Da minha parte, o meu nome é Gonçalo Ribeirinho e vejo-vos na próxima.